Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Na terceira reportagem da série sobre rádios comunitárias, a TV Senado foi ao Ministério das Comunicações mostrar como são tratados os processos para a abertura das rádios. Algumas associações levam mais de 10 anos para conseguir uma concessão. Todo o processo para abrir uma rádio comunitária inicia no Ministério das Comunicações, com um longo cadastro preenchido pelas fundações e associações interessadas. A partir do cadastro, o Ministério faz o Plano Nacional de Outorgas e publica um aviso de habilitação, dizendo em quais localidades pode haver uma rádio comunitária. É necessário, então, preencher uma série de formulários, declarações, apresentar muitos documentos, além de fazer um projeto técnico. Depois da aprovação no Ministério das Comunicações, as autorizações dependem ainda da Presidência da República, do Congresso Nacional e da Anatel, que também faz a fiscalização. Nós estamos no 5º estatuto da rádio da ACPROV. Nossa rádio ela é da ACPROV, Associação Comunitária Provida de Sobradinho. E nós já temos quase 12 emendas no nosso estatuto para atender a Anatel. Durante, acredito, não me lembro bem agora, que faz um pouco de tempo, mas acredito que uns 4 anos a gente ficou indo sempre ver e o Ministério sempre pedindo documento e a gente mandava documento e nada, até que no final dos 4 anos que eles liberaram o sinal para a gente montar a rádio. Muito documento eles pedem? Muito documento. A gente viu que as rádios reclamam muito da burocracia para conseguir uma autorização para funcionar. A gente veio aqui no Ministério das Comunicações saber como é esse processo. Então, só nessa sala aqui tem mais de 12 mil processos que começaram a dar entrada a partir de 1998. É muita coisa aqui, né, Rodrigo? É bastante coisa. Cada pastinha dessa é um processo. Isso, cada pasta dessa representa um processo, né, com todo o histórico do que a entidade apresentou para a gente, todas as análises que eventualmente nós realizamos em cima deste processo. São muitos documentos. Muitos documentos. Então aqui, ó, por exemplo, nós temos um processo aqui de Espírito Santo, de Vila Velha, e você pode ver um processo antigo, ele já é autorizado, uma entidade autorizada no local, e ele deu entrada no Ministério em 2003, e ele é bem grande. A primeira autorização dela foi em 2010. Então, em 2010, ela de fato recebeu a outorga dela, a licença dela para funcionamento. Então, é um período alto, né? A entidade deu entrada em 2003 e foi autorizada somente em 2010. As entidades, por muitas vezes, liam e não conseguiam entender exatamente e cumprir todo o rol de documentos que a gente pedia para que ela entregasse. Então, é uma estatística realmente alta, cerca de 70% dos processos que entravam restavam arquivados por conta de falta de documentação essencial para início de análise do processo. Em abril de 2014, os processos começaram a ser informatizados. À medida que a gente vai informatizando os processos, a gente vai trazendo uma maior celeridade até nessa comunicação com a entidade. Crise hídrica, desertificação, negociações rumo à Conferência do Clima em Paris no final do ano. Veja os destaques do semestre da Comissão Mista de Mudanças Climáticas. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas iniciou 2015 discutindo a crise hídrica. Segundo Joaquim Guedes, representante da Agência Nacional de Águas, a região Nordeste está enfrentando o 4º ano de seca consecutiva e, ao lado da região Sudeste, é o foco da preocupação para a agência. Ele espera que a crise hídrica promova, além do planejamento governamental, uma mudança de hábitos na população. Exercer o que nós chamamos gestão da demanda, que são essas ações que nós falamos do uso racional da água, da questão do reuso. O pesquisador Paulo Nobre afirmou que a quantidade de chuvas e a vazão das bacias que alimentam o sistema Cantareira em São Paulo vem diminuindo desde a década de 1980. Independente dos modelos climáticos que prevêem aumentos de eventos extremos nos próximos 50 anos, segundo ele, o Brasil possui um patrimônio que pode ajudar no futuro. Existem fatores externos ao Brasil, que são as mudanças climáticas globais, que afetam a nossa situação, porém, as árvores, não só as árvores, os contínuos maciços florestais de todos os nossos biomas são elementos essenciais para a segurança hídrica
E no ano passado eu chamei isso de seguro clima. Segundo o presidente da comissão, senador Fernando Bezerra, é preciso criar uma cultura de eficiência na gestão dos recursos hídricos. Lembrando que no caso das companhias estaduais de água, o nível de desperdício por problemas na rede chega a 40%. Segundo ele, também é preciso adequar as medidas tomadas ao quadro de contingenciamento orçamentário do ajuste fiscal. A gente percebe que essa questão da água é uma questão central da agenda política de todas as regiões brasileiras. Então, a comissão priorizou a discussão desse tema e vamos intensificar as nossas audiências e, ao final, preparar uma proposta que possa levar ao aprimoramento das políticas públicas. Nós vamos defender e valorizar o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que está sendo elaborado em parceria com o Ministério da Integração e com o Banco Mundial, e vamos pegar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e criar nele a perspectiva do planejamento decenal com uma carteira de investimentos que possam ser hierarquizadas e priorizadas para que o governo federal, seja qualquer governo, ele possa ter um compromisso claro com os investimentos para ampliação de oferta de água. Outro assunto que dominou o semestre foram as negociações rumo à COP21 em Paris, no final do ano. Tasso Azevedo, do Observatório do Clima, afirmou que, de acordo com o ritmo atual de emissões, não é possível que a temperatura do planeta suba apenas 2 graus até 2100. Ele acredita que o esforço é grande e terá que envolver todos os países. Mesmo que zerar, se quiserem, amanhã zerou as emissões dos países desenvolvidos, a gente ainda está muito longe do que a gente precisa alcançar. Então, realmente é um esforço que vai ter que envolver todo mundo. Nessa trajetória, esse é um número bem interessante, nessa trajetória atual, em vez de 2 graus, a gente está arriscado a chegar a 6 graus de aumento da temperatura média. Como a temperatura média da Terra é 15, imagina você pegar uma coisa que a média é 15 e jogar mais 6, né? Então, imagina o seu corpo, né? A gente aumenta 2 graus, está com febre, né? A última era glacial, a temperatura média da Terra era 2 graus a menos. O professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, afirmou que os efeitos das mudanças climáticas na saúde pública ainda são negligenciados. Segundo ele, a poluição do ar está entre as 10 maiores causas de mortalidade no mundo, mas não está na agenda de saúde relacionada às mudanças do clima. Você não tem uma mesa de saúde na COP. Quem vai na COP não é ministro de saúde. E isso, eu perguntei para o presidente do Banco Mundial, o vice-presidente, que é a gestora do Fundo Verde, ele falou, não faz porque os governos não querem. Não querem porque, senão você vai ter que tomar, você não tem como justificar um adiamento de metas. A aprovação pelo Senado do Plano Nacional de Combate à Desertificação motivou uma audiência pública que revelou um drama pouco conhecido pelo país. Segundo dados do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, até 2050, cerca de metade das terras com potencial agrícola na América Latina pode sofrer com a desertificação e a salinização. Esses já são realidades que existem no Brasil, isso não foi foto tirado fora, isso aí é uma realidade ali no sul do Piauí. Essa é uma realidade ali na região de Cabrobó, muito próximo à Petrolina. Aqui no Ceará, naquela região de lá do norte do Ceará, na região perto de Sobral, na região de Irauçuba. Então, são situações que, se chega a esse ponto, é praticamente impossível recuperar, porque leva muito tempo para que isso aconteça e um custo muito grande. A gente, quando trata mudança climática, que a gente fala de carbono, no semiárido nós não podemos deixar de discutir a questão da água, que é muito importante, o processo de salinização, que leva à degradação e à desertificação. Antônio Rocha Magalhães, assessor do Ministério da Ciência e Tecnologia, afirmou que um longo caminho foi percorrido até que o Brasil pudesse aprovar a Política Nacional de Combate à Desertificação, que vai à sanção presidencial. A Convenção de Combate à Desertificação efetivamente nasceu na Rio 92, onde se recomendou a negociação, o que foi feito nos 2 anos seguintes. Em 1994, ela foi assinada e em 1996 entrou em efetividade. A Bolsa Enchente para vítimas de calamidades e a regulamentação dos albergues foram alguns dos 32 projetos aprovados pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. A comissão também discutiu a proposta de unificação do ICMS, que deve ser votada ainda este ano.
Veja um balanço das atividades no primeiro semestre. Segundo a ONU, o Brasil é o 6º país do mundo que mais sofre com catástrofes climáticas. Os desastres mais comuns são inundações, deslizamentos de terra e estiagens. A proposta aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo cria uma espécie de bolsa enchente para vítimas de desastres naturais. A ideia é que famílias desabrigadas e desalojadas recebam um cartão de crédito para comprar comida, medicamentos e produtos de higiene e limpeza. O dinheiro sairá do orçamento do governo federal. A ideia mesmo é porque o Executivo Municipal e o Executivo Estadual já têm um cadastro das famílias que são atingidas. Outro projeto aprovado inclui os albergues como meio de hospedagem na Lei Geral do Turismo. No Brasil, os chamados hostels movimentam mais de 35 milhões de reais por ano. A proposta é garantir segurança jurídica para quem presta o serviço e também para o turista. A gente costuma dizer que a gente propicia experiências. A gente quer que o hóspede saia daqui com uma imagem muito positiva da cidade. Uma cama em um dormitório misto, por exemplo, ele custa 50% de uma diária em um hotel 3 estrelas. Então, se você tem uma cidade que tem um hotel por R$200, como é o caso aqui da nossa cidade de Brasília, você vai achar um hostel na casa dos R$80 a R$100. Na medida em que você tem o albergue na Lei Geral do Turismo, isso favorece a promoção daqueles leitos, a segurança da população que está se hospedando num meio de hospedagem reconhecido no país e também de que este meio será fiscalizado pelo Ministério ou pelos órgãos de turismo em cada estado. A comissão também realizou audiências públicas sobre o marco regulatório da aviação civil, a exploração de petróleo e gás na bacia da Foz do Amazonas e sobre a atuação das superintendências criadas para desenvolver a região amazônica, o Nordeste e o Centro-Oeste. Ouviu ainda os ministros da Integração Nacional, das Cidades e do Turismo sobre as ações da pasta para os próximos anos. Uma proposta que teve destaque na CDR é a que unifica as alíquotas do ICMS. O imposto sobre circulação de mercadorias é cobrado quando qualquer produto sai de um estado para o outro. Ele gera uma receita de mais de 300 bilhões de reais por ano em todo o país. O projeto de resolução que altera a cobrança do ICMS está em análise no Senado desde 2013. Já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Agora, depende da aprovação da Comissão de Desenvolvimento Regional. Os senadores se reuniram com secretários de Fazenda das 5 regiões do país, que apresentaram uma proposta alternativa ao texto do Senado. Hoje, cada estado pode definir o quanto cobra de imposto. Alguns usam essa autonomia para reduzir as alíquotas e atrair empresas de outras regiões. É a chamada guerra fiscal. A proposta do Conselho Nacional de Política Fazendária prevê a redução gradual das alíquotas até chegar ao percentual unificado de 4%. Mesmo assim, ainda permanecem exceções. Os produtos agropecuários e industrializados que saem do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo terão alíquota de 7%. No caso do gás boliviano que passa por Mato Grosso do Sul e dos produtos da Zona Franca de Manaus, o ICMS será de 10%. Para os bens de informática da Zona Franca, de 7%. É hoje o acordo possível, mas no futuro, concluída a transição para as novas alíquotas interestaduais, deveríamos caminhar para a eliminação completa da alíquota interestadual do ICMS. A guerra fiscal não funciona mais. Ela vai criar problemas sérios, ela traz insegurança jurídica. O Senado agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. Até a próxima.